7 horas 32 minutos, 7 horas 32 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM, espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Bom dia, Eduardo Barão. Fala, careca. Bom dia, quem é que tá contigo no estúdio? Felipe Bueno. Nosso Filipão tá aí? Salve, seu lindo, Fala, tudo bem? Filipão. Bom dia. Achei que você tinha voltado para aquele seu horário habitual, segunda-feira é dia de mudança, né? Mas você tá aí conosco, maravilha, Não, Felipe lá. Bueno. E eu tô sem cola hoje, as praças são as seguintes, de memória, hein? Vamos lá. Porto Alegre, Curitiba, bom dia São Paulo, Rio de Janeiro, bom dia Maringá, bom dia Vitória, bom dia Belo Horizonte, Brasília, bom dia Salvador, bom dia Fortaleza, bom dia João Pessoa, bom dia Manaus, bom dia Miami, Orlando, Tampa, que mais? Esqueci quem? Peraí, deixa eu pensar. Brasília, já falei? Brasília, falou, pronto. tá Então certinho. falei tudo, Certinho. então acabou, matei Parabéns. a pau. Maravilhoso. Olha, minha gente, daqui a pouco, não sei se já temos aí em São Paulo imagens Ainda não. ao vivo do Café com Jornal, mas eu estou sintonizado aqui. Já mando um abraço para as nossas equipes do Café com Jornal e no Band News TV. Vamos começar a tocar o nosso barquinho aqui. Olha, minha gente, assuntos que estão aí na ordem do dia, mas um deles resulta de uma notícia confirmada na madrugada. Vocês já ouviram aqui na Band News FM, só para a gente recapitular. A ministra Carmen Lúcia concedeu liminar parcial a pedido de uma entidade que representa advogados trabalhistas, mais uma vez adiando a posse da nova ministra do Trabalho, Cristiane Brasil, nomeada pelo presidente Temer, e que vem enfrentando na justiça inúmeras ações contrárias à sua posse, sob a alegação baseada no artigo 34 da Constituição, que determina o princípio da moralidade administrativa. A ministra Cristiane Brasil, ou deputada federal Cristiane Brasil, já foi condenada numa ação trabalhista. Importante chamar atenção para um detalhe importante. Agora sim, bom dia para os nossos companheiros no Café com Jornal, a Júlia Duelibe com toda a equipe do Café com Jornal e também a Fabiana Panachão no Band News TV. Mas enfim, é importante dizer o seguinte, a justiça trabalhista no Brasil tem milhões e milhões de processos, muitos e muitos milhões. Ninguém está livre de enfrentar um processo trabalhista, mesmo quando age de acordo com o figurino. Às vezes você tem uma divergência com o trabalhador, uma questão de hora extra, uma questão em que ele diz que tem direitos ali que não foram contemplados, ou que o exercício do trabalho dele não se enquadrou naquilo que estava estabelecido no contrato original, especialmente quando são trabalhadores que trabalham no âmbito da residência do patrão. Enfim, e é natural que assim seja, dada a natureza da legislação trabalhista brasileira, as características e a história, a cultura que predominam nesse meio e tal. Então todo mundo já passou, pode passar perfeitamente por um enfrentamento desse tipo nos tribunais trabalhistas, nas juntas que decidem questões, litígios dessa natureza. Mas é importante chamar a atenção para o fato de que a condenação da senhora Cristiane Brasil não é uma condenação assim de uma divergência de pontos de vista ou de questões de segunda relevância num debate com um empregado e um patrão, um ex-empregado, um ex-patrão. Não é bem isso. A senhora Cristiane Brasil foi condenada pela Justiça do Trabalho porque não assinava a carteira de trabalho do seu empregado, um motorista. Não é um delito ali subjetivo, não é uma discussão de foco, de ponto de vista, de interpretação e tal. Não. É carteira de trabalho, aquele beabá, aquela coisa básica, aquela coisa central. Não assinar a carteira de trabalho de um empregado, não havendo um contrato específico, como, por exemplo, prestação de serviço temporário, dentro da legislação que permite a você ter uma relação de trabalho com o trabalhador sem carteira assinada, porque há essa possibilidade, pessoa jurídica, esse tipo de coisa, não assinar a carteira de trabalho de um trabalhador é um crime básico, é o crime número 1, né, da transgressão às leis do trabalho. Com base nesse crime evidente, nesse crime elementar da senhora Cristiane Brasil,
essa associação que representa os advogados do trabalho vem se opondo à sua posse e vinha conseguindo inúmeras vitórias na justiça, em liminares e tudo mais, e o governo foi recorrendo, a Advocacia Geral da União foi recorrendo, chegou ao STJ na noite de sexta para sábado, o STJ, na decisão monocrática do seu plantonista, que é o seu vice-presidente, também concedeu finalmente a primeira vitória a Cristiane Brasil e à Advocacia Geral da União, de tal forma que o governo, a meu ver, mais uma vez de forma precipitada, assodada, marcou a posse já para esta segunda-feira, para jogar com o fato consumado. E veio a ministra Carmen Lúcia, que está respondendo pelo plantão do Supremo Tribunal Federal, na madrugada de ontem para hoje, às 2h, soltou uma liminar, mais uma liminar, favorável a essa entidade de advogados trabalhistas, suspendendo provisoriamente, pelo menos, a posse de Cristiane Brasil, até que a decisão do STJ, que lhe foi favorável, seja conhecida, seja divulgada, seja publicada. A ministra argumentou que não poderia nem conceder a liminar, nem negá-la diante da ausência de informações formais sobre a decisão do STJ. Portanto, é importante chamar a atenção de que a ministra Carmen Lúcia não entrou no mérito. Ela não apreciou o mérito da questão, se Cristiane Brasil pode ou não pode ser ministra. Ela disse apenas o seguinte: as informações que a mim chegaram não são suficientes. Aliás, não chegou informação nenhuma. Eu não conheço a decisão do STJ. Então, cautelarmente, concedo aí a suspensão da posse, mas não estou me pronunciando sobre o impedimento da nomeação e, portanto, da própria posse numa segunda etapa. Então temos que esperar agora, provavelmente até hoje mesmo, a ministra Carmen Lúcia decida-se aí em relação a essa absurda polêmica, essa ridícula polêmica que envolve a decisão do presidente Temer de nomear a senhora Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Eu, pessoalmente, aqui com meus poucos botões, acho que a decisão vai, para ser contrária à posse da ministra, terá que ser uma decisão com um componente político bastante acentuado, porque não sendo assim, o presidente da República se verá privado de um direito que é cristalino, que é o direito de compor seu ministério. A questão para mim é menos saber se Cristiane Brasil vai ser ministra ou não vai ser ministra, e muito mais analisar e refletir sobre a natureza, né, sobre a inspiração, sobre o tipo de diretriz usada por Temer e pelos presidentes da República que o antecederam também na escolha de seus ministros. Ora, como é possível que ao escolher um ministro do Trabalho, o presidente da República não seja alertado por seus muitos aspones, inclusive na área da chamada inteligência, para a incongruência, a incompatibilidade de nomear exatamente alguém que está condenado na Justiça do Trabalho, repito, por um delito tão elementar quanto não assinar a carteira? Como é que alguém não chega para o Temer e diz ao presidente, olha, não é uma indicação muito adequada, mas eu tenho que atender ao o PTB que é o dono desse quintal aqui do Ministério do Trabalho, eu preciso dos votos do PTB no Congresso. Tá bom, presidente, mas vê lá com o PTB se não tem outra pessoa no Ministério que eles possam indicar, talvez um assessor, talvez um técnico, talvez um deputado que não seja Cristiano, talvez alguém que não tenha esse tipo de crime, esse tipo de condenação específica na sua agenda, supondo que ela tivesse sido condenada por um delito de trânsito, por uma ação fiscal que fosse, você ainda poderia abrir uma margem ali para dizer, olha, mas tá lá, já cumpriu a pena, mas não, no caso do Ministério do Trabalho, está condenada por um delito, o mais primário delito no campo da legislação trabalhista, que é não assinar a carteira, presidente, não faça isso. Então, muito mais me interessa nesse caso, não é saber se nós vamos ter mais um ministro, no caso uma ministra, que não significa nada de relevante para o Brasil, para a nossa história, para o próprio Ministério, para nada, é mais uma composição ali entre amigos, aquele
aquele esquema quadrilheiro que predomina no presidencialismo brasileiro há muitas décadas, de lotear governo, lotear cargos públicos e tal. É muito mais esse aspecto, para mim, que tem a ver nessa questão, que aflora nessa questão. A persistência do governo em pretender confirmar uma nomeação desastrosa como essa, para poder, em tese, garantir votos na barganha que tem que fazer o tempo todo no Congresso para aprovar medidas que ou são boas ou são ruins. Se são boas, o PTB, comandado pelo quadrilheiro Roberto Jefferson, pai da Cristiane Brasil, tinha que dizer, vou aprovar porque são boas. Se são ruins, tinha que rejeitá-las porque são ruins. Não é nomeando a filhinha para um ministério, para uma boquinha pública, que o Roberto Jefferson e o PTB deveriam tomar suas decisões. Não era baseado nisso. Esse é o assunto que deixa esse escândalo em evidência. E não a impropriedade especificamente, que já seria absurda, da escolha desta cidadã para este cargo. Além disso, tem um segundo detalhe para o qual está se dando pouca atenção. Já foi destacado aí pela revista Época numa reportagem, outras reportagens saíram, a própria Band News FM comentou esse assunto e tal, mas eu quero dizer o seguinte, vai substituir a senhora Cristiane Brasil na Câmara dos Deputados um suplente daqui do estado do Rio de Janeiro, eu hoje estou no Rio de Janeiro, um suplente do estado do Rio de Janeiro, vai assumir o mandato de deputado federal um cara que foi condenado por estupro de menor. Por estupro de menor. Tendo sido condenado por estupro de menor, aliás, é irmão desse outro bandido, desse outro ladravaz, Antony Garotinho. Vocês imaginem o tipo de gente que está dominando a política no Brasil e aqui no estado do Rio em especial. Vai para a Câmara dos Deputados um cara que foi condenado por estupro de menor. Se vocês lerem a matéria sobre o assunto, é de escandalizar. Leiam, procurem informações a respeito, vocês vão ficar escandalizados. Um esquema de estupro de crianças menores de 14, 13, 12 anos, uma coisa incrível no município lá no norte do estado, em Campos, reduto eleitoral da família Garotinho. E esse cara chegou ao ponto de dizer que o estuprador, que ele foi envolvido porque o estuprador era um sósia deles. Vocês vão olhar a imagem desse cara, a foto desse cara, o único sósia que ele tem é o Garotinho, que é parecidíssimo com ele. Conseguiu dar essa desculpa esfarrapada e foi condenado. Nelson Naim, né, Bochá? Nelson Naim, eu nem sei, né? É um nome qualquer. É um estuprador de menores, condenado, de vulnerável, como se diz. Estuprador de vulnerável. Então sai uma condenada na Justiça do Trabalho para o Ministério do Trabalho e entra um estuprador de menores. O presidente Temer, muito provavelmente, dentro dessa lógica maluca dele, vai nomear esse cara agora para a Secretaria Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente. Dentro dessa lógica que o Temer parece privilegiar nessas escolhas desastradas. E para finalizar, a cerejinha do bolo, esse PTB, eu vou te contar, não podia perceber o constrangimento, o desconforto, a impropriedade, a falta de oportunidade, o momento e tal, e dizer, olha, presidente, vamos fazer o seguinte, vamos nomear outra pessoa, eu reconheço aqui que não está dando certo, a minha filha é maravilhosa, é muito competente, nasceu para ser ministra do Trabalho, mas já que está dando esse problema todo, ok, nós vamos retirar o seu nome e vamos colocar aqui o do professor fulano, que é ligado ao PTB, aqui da escola tal, que é especialista em legislação. Não! Também sentam na cadeira do conforto e ficam, olha, é isso mesmo, aí só dá, ó, desce e tal. Essa é a política brasileira, essa é a forma da gestão política do Brasil. Creio com os meus botões que a ministra Carmen Lúcia vai ter dificuldade de negar ao presidente da República a prerrogativa de manter uma nomeação para o seu próprio ministério. Essa é a minha impressão. Ela vai dizer para o presidente, não vai nomear quem você quer, ou vai dar a esta questão transitada, já em julgado, um peso e tal, da ponto de proibir o presidente de nomear a senhora Cristiane Brasil para o ministério? Vamos ver. As próximas horas determinarão o que vai acontecer nesse absurdo, surrealista, novo escândalo da política brasileira. Vamos lá.